texto ao qual eu quero conversar com vocês se encontra no livro do primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 19, primeiro livro dos reis, capítulo 19, e nós vamos conversar da perspectiva do texto que se encontra especificamente dos versos 14 até o verso número 19. Essa coisa de clima de fim de férias, né? Para alguns é meio traumático. Alguns assumem que as férias tinham que ser para a vida inteira, né? O cara já chega e fala assim, olha, uma semana, 2 semanas, um mês foi tão bom que se fosse para uma década, se fosse para uma vida inteira, seria melhor ainda. A questão toda é que, apesar de parecer divertido, isso mexe um pouco com aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas e para a nossa história. Você percebe que no Éden, Deus chama o homem para o trabalho. E embora algumas pessoas olhem para aquele texto achando que o trabalho é o castigo por conta do pecado, não é. O trabalho, na verdade, ele é usado por Deus para fortalecer, dignificar, dar vida e dar propósito na vida do homem. E é o que acontece conosco. Hoje eu não quero conversar sobre o seu propósito na empresa que você trabalha, nem o seu propósito na repartição pública a qual você se encontra. Mas eu quero conversar com você sobre o seu propósito, o fim ao qual Deus tem chamado você a vivenciar na presença dEle. De férias não, mas chamado com um fim, chamado com um propósito. E o texto ao qual você percebe diante de você, ele vai trazer 3 divisões claras para nós essa manhã, onde você vai perceber que de férias não, chamados com um fim significa ser zeloso, significa ser trabalhador. Por último, a parte mais difícil do texto, significa ser obediente. E eu falo que é mais difícil porque isso começa desde criança. O fator da obediência sempre foi uma coisa um pouco complicada. Tanto que nós temos ditados bem próprios, né, como povo brasileiro, que é de pequeno que se torce o pepino, alguns falam que se torce o menino, né? Mas você sabe que uma coisa está intimamente relacionada à outra. Vamos dar uma olhada no texto e ver como ele fala aos nossos corações essa manhã. E eu convido você a me acompanhar ao que nos diz o seguinte: assentado mesmo conforme você está, mas com seu coração reverente ao Senhor, a palavra de Deus nos diz o seguinte, a partir do verso 14. Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nínice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele respondeu: vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, e então se dispôs, e seguiu Elias, e o servia. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e nesse momento nós suplicamos o Teu favor especial. Abre, Senhor, os tesouros de Tua Palavra aos nossos corações, e abra, Senhor, os nossos corações aos tesouros de Tua Palavra, para que possamos provar agora aquilo que de extraordinário o Senhor tem reservado às nossas vidas. Assim nós rogamos a Tua graça, e fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando você olha esse texto, ele é um texto que relata o estresse pós-traumático que Elias está enfrentando. Não porque ele fracassou na história de vida, mas porque ele, numa linguagem mais contemporânea, viveu um momento de só vitória. É isso aí.
Ele foi o crente bem-sucedido, ele foi aquele que de repente Deus chega para ele e diz que ele tem um propósito, que ele tem uma missão, que ele tem um objetivo, ele vai fazer isso e isso acontece. Ele passa pelo desafio com os profetas de Baal e de Astarote, ele mostra para o povo o que está acontecendo justamente em que Deus é Deus. Há uma questão muito séria que não é só uma questão religiosa, mas também político-financeira que está acontecendo no reino nesse momento. O texto fala a respeito de Acabe, que reinou em Israel por 22 anos, e Acabe ele era um grande incentivador do culto a Baal. E algumas pessoas, quando olham o texto, leem ele de uma forma um pouco simplista, e embora o texto fale que Acabe era um mau rei por ele fazer isso, por estar ignorando o Senhor, ou seja, o culto ao Senhor, o culto a Javé, e está incentivando o culto a Baal, na verdade Acabe está fazendo isso, mas também buscando um atalho, e as pessoas fazem isso de vez em quando, né? Se vendem por pouco, para tentar justamente fazer com que o capital de giro do reino aumente. O culto a Baal era um culto à fertilidade, ou seja, era um culto daquilo que nós conhecemos modernamente como a questão da teologia da prosperidade, onde você ofertava para, entre aspas, Baal abençoar e você produzir mais. E você produzindo mais, você ofertava mais, você produzia mais porque você ofertou, e esse ciclo ia se mantendo igual tostines. Você não sabe se ele é fresco porque vende mais ou se vende mais porque ele é fresco. A questão toda é que quando você olha a referência anos 80, para alguns aqui não tem muito sentido, desculpa, eram crianças ainda. Mas a questão toda, vocês comiam biscoito e achavam gostoso, está tudo certo. Mas a questão toda é que ele estava trabalhando com a cabeça do povo para justamente viver o culto não ao Senhor, mas o culto ao dinheiro, o culto à prosperidade. E isso estava rompendo com o princípio claro de adoração ao Senhor. Deus chama Elias e mostra que a mão dele está acima, completamente acima da realidade do reino, completamente acima da realidade dos homens, completamente acima da mitologia de Baal, que para eles era o Deus da fertilidade e da produção, e Deus chega e cerra os céus e não deixa chover. E aí a produção mingua, não tem jeito. Deus manda o profeta retornar à terra, ele ora, chove, depois de tudo isso, ele vai, enfrenta os profetas, fica aquela coisa, olha, realmente, ele é o cara. E você fica imaginando, puxa, nessa hora Elias resolveu então fazer o quê? Consegui, cheguei lá, não. Elias nesse momento, ele recebe a mensagem da rainha Jezabel, dizendo que ele vai morrer, da mesma forma com que os profetas que o enfrentaram foram mortos. E nesse instante ele faz aquele momento em que ele chega e diz o seguinte, já fiz tudo que eu podia fazer, né? Cumpri a obra do Senhor, cumpri o mandato do Senhor, cumpri a palavra do Senhor, agora só me resta uma coisa, Senhor, despede teu servo em paz, eu quero aposentadoria, pode me levar, recolhe. E não na perspectiva tão, como eu posso dizer, extrema de Elias, né? Porque uma última coisa que o crente faz é pedir para ser recolhido, né? Ele quer ver Deus, mas ele não quer morrer de jeito nenhum, né? Eu ouvi história até de pastor que tem medo de morrer. Não é meu caso não, gente. Eu não tenho problema com esse negócio não, eu tenho medo da dor. Se não tiver dor, está tudo certo. Mas de qualquer forma, quando olhamos para cá, o texto vai nos mostrar algumas coisas que são importantes para nós. Quando nós olhamos a perspectiva em que às vezes nós nos sentimos cansados, abatidos e nos sentimos descartáveis diante da realidade, mesmo quando estamos cumprindo o santo propósito de Deus nas nossas vidas. E às vezes o nosso coração chega a ponto de dizer o seguinte, isso é uma linguagem bem comum na região dos lagos, pastor, estou chegando na igreja, já colaborei muito com a igreja, fiz 20 anos, fui presidente disso, presidente daquilo, o pessoal dá o currículo completo, mas agora eu estou aqui só para olhar a coisa acontecer, porque eu já fiz muito pelo reino, eu já fiz muito pela obra. Essa é a perspectiva simplista, semelhante ao que Elias está fazendo agora. Mas o texto nos mostra algumas coisas que precisam ser consideradas. E se você observar em especial o que se encontra no verso de número 14, vamos ler todos juntos, só o verso 14, e diz o seguinte, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares,
mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Deus ouve a queixa de Elias, Deus ouve o lamento de Elias, e você pode perceber que a linguagem do verso 14, em momento nenhum Elias está dizendo que foi relaxado, em momento algum Elias está dizendo que ele fez a coisa de qualquer forma. Pelo contrário, você percebe nesse instante, Elias deixando bem claro diante de Deus: eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. E eu quebrei a cara. É isso que Elias agora, trocando em miúdos, está dizendo para Deus, que ele está quebrado, que ele está justamente agora se sentindo desvalido, enfraquecido, justamente com isso que está acontecendo, essa conversa, esse diálogo. Deus agora está provocando o coração de Elias nessa conversa, com o intuito justamente de fazer com que ele perceba o que é necessário. Você pode perceber que o texto começa com Deus falando para Elias: o que fazes aqui, Elias? E não é que Deus não soubesse o que Elias estava fazendo, não é que Deus não conhecesse a realidade, mas a pergunta ela é provocativa, justamente para que Elias pensasse no seu contexto, pensasse na sua realidade, repensasse nos seus passos. E é o que nós precisamos começar a fazer diante de Deus. Há horas em que nós caminhamos pela vida, em que nós fazemos aquilo que é o santo propósito de Deus, e nós nos perdemos na jornada. E é nessas horas, como nós conversamos ontem ao final da mensagem, que é necessário ouvir a voz de Deus, e é mesmo, porque essa mesma voz, ela procura despertar nas nossas vidas, despertar nos nossos corações, justamente esse sentido de pensarmos como tem sido a nossa jornada, como tem sido a nossa caminhada. E Deus fazendo isso com o profeta, quer que ele abra o coração e fale do que está acontecendo. É uma pergunta meramente pedagógica, é retórica. Deus conhece a resposta. Mas Elias precisava repensar os seus passos. E é o que nós também precisamos fazer. Descobrir que fomos zelosos ou não, mas precisamos descobrir que temos de entender a realidade de que precisamos vivenciar essa questão do zelo na nossa vida, que precisamos vivenciar a realidade do zelo na jornada cristã. Você é muito zeloso quando você vai fazer comida para você, quando você vai realizar um trabalho, mas nem sempre você é tão zeloso quanto deveria ser com a sua vida devocional. Você nem sempre é tão zeloso quanto deveria ser com seus compromissos com o Senhor. E nesse instante, a reflexão que Elias está fazendo é na perspectiva do compromisso dele com Deus e com o povo de Deus. E Elias nesse momento chega àquela conclusão, diagnóstico: olha, realmente, Senhor, eu fui zeloso, eu fiz como deveria ter feito. E talvez se nós fôssemos fazer agora uma autoanálise, começasse a observar o nosso passo, nossa jornada, como foi mês passado, como tem sido esse ano, o ano anterior, talvez você chegue e fale assim: rapaz, eu estou frito porque eu não posso nem dizer como Elias disse. Eu não posso nem dizer diante de Deus que eu tenho sido zeloso. Fica triste, não. Abra sua Bíblia, marca o texto onde você está, mas abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 3. Paulo fala algo que traz um certo conforto aos nossos corações, no capítulo 3, no verso 10 especificamente. E diante daquilo que Elias fala, que eu fui zeloso e que sobrei apenas eu, de repente Paulo fala algo que vai trazer um pouco de refrigério ao seu coração. Quando olhamos o capítulo 3 de Romanos, o verso 10, ele chega e diz o seguinte: não há justo, nem sequer não há quem busque a Deus. Perfeitamente. Olha, isso não quer dizer que você não pode e não deva ser zeloso. Pelo contrário, você pode e deve buscar. Mas isso quer dizer que nós não vamos acertar 100%. Mas não devemos desistir de continuar. Não devemos desistir de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor na presença do Senhor, de dar o nosso melhor na presença de Deus. O texto justamente de Romanos que fala sobre essa fabilidade, que fala sobre essa realidade a qual nós nos encontramos
como ser humano, mas fala agora não simplesmente do fato de que nós estamos eximidos da realidade de procurar ser zelosos, pelo contrário, devemos buscar. Jeremias falando isso no capítulo 48, em Profecia a Moabe, Deus manda o profeta falar que o modo de fazer a obra do Senhor não é de qualquer jeito, mas a obra do Senhor, ela não pode ser feita relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias nesse momento está despertando o coração do povo a viver zelosamente na presença do Senhor, da mesma forma que Elias fala que foi zeloso na presença do Senhor, e que mesmo Paulo confessando que todos pecaram, que todos se extraviaram, que todos falharam, que todos agora justamente estão à parte, não há quem busque de fato ao Senhor, não há quem de fato consiga preencher os requisitos, senão o próprio Senhor Jesus. Olha, meu irmão, isso não quer dizer que nós possamos agora chegar e dizer assim, parei, vou fazer como Elias, me aposentei, estou legal. Não, é a hora de nós persistirmos. Mais do que isso, o texto nos mostra algo mais essa manhã. Os versos 15 ao verso 18, você vai ver que Elias não só fala a respeito de zelo, ele não fala simplesmente sobre a questão de ter sido zeloso, mas ele recebe uma resposta de Deus agora. Ele chega e diz, Deus, eu fui zeloso, e Deus agora chega para ele e aponta uma coisa, é um texto de movimento, né? Parece aquela coisa de filme de faroeste, né? Filme de faroeste não é lento não, gente, filme de faroeste é uma coisa dinâmica, né? Tem um cara cavalgando, tem o duelo, tem aquela coisa toda, e aqui você vai encontrar essa realidade acontecendo, um texto dinâmico. O texto aponta para a gente do verso 15 até o verso 18, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho, vai ao deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nínive, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e a Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O texto ele apresenta agora toda uma verborragia, um conjunto de verbos, ou seja, de palavras que indicam ação, dizendo vai, volta, unge. E nós precisamos compreender que Deus, diante das nossas declarações, nos chama ao trabalho. É isso aí. Deus não chamou você para fazer bancoterapia. Deus chama você para servir a Ele. Deus não chama você para vir nessa vida para descansar na glória. Nós viemos aqui para servir ao Senhor. E o texto agora, mesmo Elias fazendo essa imprecação, dizendo, eu fui zeloso, eu fiz o que podia, eu cumpri todo o propósito. Deus chega para ele e fala assim, beleza, mas olha só, tenho muita coisa ainda para você fazer. Eu tenho mais propósito, eu tenho mais trabalho, eu tenho mais coisas, você não vai ficar simplesmente paradinho, quietinho no deserto, não. Está na hora de você entender que tem que dar um reboot, tem que dar um reset agora e seguir adiante. Em 2017, o Sebrae fez uma campanha muito interessante e abriu um edital para uma espécie de concurso com 221 vagas especificamente para o projeto Senhor Orientador. O projeto Senhor Orientador de 2017 do Sebrae, ele consistia em resgatar pessoas da terceira idade e retorná-las ao mercado de trabalho. Aí você vai dizer, puxa, não é porque o cara está aposentado, o Sebrae quer colocar ele para trabalhar simplesmente para completar a aposentadoria. Não, o Sebrae estava procurando mão de obra especializada, gente altamente capacitada, e que o mercado já tinha dito o seguinte, agora você já está aposentado, agora você já cumpriu o negócio, já chegou ao ponto, você para, já está tudo certo. E essa pessoa se aposentou, e como alguns aposentados mesmo já falaram, olha, nos primeiros anos foi muito bem, mas chega um tempo que você começa a ficar incomodado, de você gosta do trabalho, você quer voltar a fazer alguma coisa, mas fechou a porta. E o Sebrae chega agora, abre essa oportunidade para pegar essas pessoas capacitadas e recolocá-las no mercado. Deus faz a mesma coisa com Elias. Elias diz, me aposentei, Senhor, estou legal, já está tudo certo. E Deus chega para ele e diz o seguinte, não, ainda há coisas a se fazer, ainda há trabalho a ser feito.
E há horas que talvez você se sinta diante de Deus falando da mesma forma que você foi zeloso, ou que você já chegou ao ponto que você não consegue ir além, que você agora não tem mais o que, você já fez tudo que podia fazer, só que de igual forma Deus também fala para você, como fala para Elias, que não é a hora de parar, mas que é a hora para prosseguir. E se você achou que o Sebrae foi inovador no trabalho de resgatar idosos para o mercado de trabalho, foi não. Você percebe Deus fazendo isso lá no livro de Êxodo. Deus conversa com Moisés, chama ele para o trabalho quando ele estava com 80 anos. E ele rendeu até os 120, gente. E alguns ficam dizendo que o negócio é o cara estar na idade dos 30, né, para produzir, que depois dos 40 começa já não tem tanto assim, né, e 50. Deus chama Moisés com 80 anos para trabalhar. E ele rende até os 120. E o trabalho que Moisés faz é tão bom, que quando Moisés morre, Josué olha para o negócio e fala assim, estou frito. Porque para superar esse homem não tem como não. Não tem jeito. Mas a questão toda é que Deus investe nas pessoas. Deus investe em Moisés, resgatando ele do deserto para libertar o povo. Deus investe em Elias, quando ele literalmente joga a toalha, e Deus diz para ele, não é a hora de jogar a toalha, ainda há mais coisa a fazer, você tem que ungir reis, você tem que ungir profeta, você tem que trabalhar para mim, existe propósito para você. Deus também faz isso na sua história. E talvez você tenha histórias particulares suas, em que você diz, eu tentei, eu fiz, mas eu cheguei até aqui e o negócio já está legal, mas Deus diz para você, tem mais a ser feito. Onde você diz, criei meus filhos, pastor, mas você pode agora ajudar os seus filhos a criar seus netos. Onde você pode dizer, pastor, agora eu já resolvi o negócio, já evangelizei a minha família, você pode evangelizar a sua vizinhança. Pastor, já evangelizei a minha vizinhança, mas agora você pode fazer isso com os seus desconhecidos também. Ou seja, o propósito eterno de Deus é nos chamar para o trabalho. É interessante que você percebe Jesus conversando com os discípulos dele, e ele aponta como é que é o negócio para ser o maior no reino dos céus. E o segredo para ser o maior no reino dos céus é que aquele que quer ser o maior, então que sirva. Jesus chama trabalhadores. Jesus chama gente ocupada. Você vê isso na vocação. O texto que foi pregado aqui no domingo passado pela manhã, o presbítero Romo pregando, fala a respeito da vocação de Mateus. Mateus estava ocupadíssimo, contando dinheiro na coletoria, e Jesus olha para ele e diz, segue. Ele não estalou os dedos não, tá gente, mas ele virou para Mateus e disse, segue-me. É mania, um dia eu me liberto disso. Mas de qualquer forma, você vai encontrar Jesus indo na direção de pessoas ocupadas, indo na direção de pessoas que estavam já cheias de afazeres. Jesus chama pescadores quando estavam pescando, Jesus chama na coletoria gente que estava trabalhando, Deus chama Moisés para trabalhar quando ele estava pastoreando, Deus chama Elias agora, nesse momento é onde ele já está servindo ao Senhor, onde ele já está prestando o seu relatório para dizer que ele fez um boníssimo trabalho, que ele foi fiel, que ele cumpriu o propósito, que ele foi zeloso, e Deus chega para ele e diz, beleza, só que tem mais para fazer. O texto que nos chama a atenção para sermos trabalhadores também nos chama a atenção para algo mais. Os versos 19 e 21 são a parte mais difícil do texto, porque ele nos chama a algo, nos desperta a atenção para uma questão que nós temos uma certa dificuldade intrínseca em nós mesmos de seguirmos, que é a questão da obediência. O verso 19 a 21 diz, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. É só o verso 19, irmãos. Você percebe que nos versos anteriores, Deus chega para Elias e diz o quê? Elias sai, vai e faz uma coisa. Na verdade, 3. Ungir 2 reis e ungir um profeta. E Deus chega, olha, faz isso, é Eliseu, filho de Safate. E nesse instante você percebe que diante do que Elias ouviu, ele não chegou diante de Deus e falou o seguinte, olha, Senhor, é assim,
O Senhor mandou, eu fiz, o Senhor está mandando agora, acho muito bonito, mas eu já fiz, né? Já cumpri minha parte, então estou legal. Não, nesse instante você percebe todo um propósito de obediência. Não há uma negociação entre Elias e Deus. Deus diz depois do queixume, Deus diz depois da reclamação, Deus diz depois do momento de liberar o estresse de Elias, e diante do Senhor, dizendo da sua fidelidade, do seu zelo, de seu compromisso, dizer agora que ele está cansado, que é aquilo ali, que ele chegou ao ponto. Deus chega e diz o seguinte: olha, vai e faz, chama ele para o trabalho, e você percebe a partir do verso 19, e é isso que vai mostrar, verso 19, 20, 21, ele vai obedecer ao Senhor. Ele vai fazer aquilo que justamente Deus o chama para fazer. E é necessário nós compreendermos a natureza de que ouvir a voz de Deus é importante, mas é mais importante ainda obedecer a essa mesma voz. Eu conversei ontem e eu volto a falar para vocês, é a diferença entre ouvir externamente e ouvir internamente. Ouvir externamente, modo marido, quem estava aqui lembra disso. A mulher fala com o marido, só alguns, não são todos não. A mulher fala e o marido? A mulher pede um negócio, ele sim, mas não sabe para que disse sim, não sabe para que assentiu com a cabeça, ou que fez não, né? E depois a mulher vai cobrar dele que ele falou, que disse que ia fazer, que prometeu, e ele, não falei isso não, você está doida, você está maluca. E tem crente que é exatamente assim diante de Deus. Deus fala com ele, Deus dá o trabalho para ele, Deus dá a ordem para ele, Deus dá a missão para ele, e ele está no modo marido, só diante de Deus. E não percebe a necessidade de ouvir internamente e cumprir o seu mandado. O texto mostra para a gente que Elias ouve isso internamente e põe em prática. Martinho Lutero mostra que ele também leva essa questão muito a sério. Ele diz uma coisa muito simples: serei com o meu próximo cristão, a maneira como Cristo foi comigo. Lutero está dizendo de uma forma, trocando em miúdos, que é o seguinte: Jesus fez tudo por mim, como cristão eu vou fazer tudo pelo meu próximo. Fazer tudo pelo meu próximo, servir ao meu próximo, da mesma forma que Jesus fez por mim. Jesus foi obediente até o fim, então eu serei obediente até o fim. Jesus serviu até o fim, eu vou servir até o fim. Você percebe que a perspectiva de Martinho Lutero é trabalhar essa mesma realidade, e é o que nós precisamos compreender. João escreve no capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, são as palavras de Jesus e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e obedece, cumpre, faz. Você encontra essa realidade sendo colocada aqui, olha, não tem como. João Calvino, comentando o texto, diz que Jesus repete isso dentro desse capítulo 14 de João, João 14, 21. Ele repete essa sentença da obediência no texto, né, de cumprir mandamentos, de guardar mandamentos, porque Jesus quer colocar na cabeça dos seus discípulos a importância de não se desviar do objetivo de nossas vidas. E é o que nós precisamos compreender, que tem que ser despertado no nosso coração. A nossa índole de desobedecer tem que ser vencida pelo propósito do chamado de Deus na nossa história, de obedecermos a voz dEle, de obedecermos a vontade dEle, de tanta coisa que ainda Deus tem nos chamado para fazer na presença dEle. Se nós voltarmos a lembrar o que conversamos no início, bom, o clima de férias está acabando, hoje é o último dia, para alguns ainda vai ter amanhã, porque algumas escolas os alunos ainda não irão amanhã, mas a verdade é o seguinte: as férias acabam, e o seu tempo de ficar no banco também acabou. É hora de nos levantar e servir ao Senhor. É hora de entender que temos todos um santo propósito na presença dEle, propósito de sermos zelosos na nossa vida. E se você não tem sido, é hora de ser. Propósito de ser trabalhador, continuar trabalhando, mesmo que você tenha se embaraçado em algum momento, mesmo que você esteja julgando agora, estou cansado, mas Deus ainda diz, há muito para fazer. E mais do que isso, de compreender que como crentes nós somos chamados a viver o propósito de sermos obedientes ao Senhor.
ele lembrando das palavras de Martinho Lutero, de ser para com o cristão como Cristo foi por ele, ou seja, de fazer de fato com tudo que há em nós, da mesma forma que Jesus tem feito por nós, de fazermos pelo outro, seja isso na obra de caridade, na obra da evangelização, no amor ou no testemunho, mas que façamos e não deixemos de fazer. Por mais que a tentação dos nossos dias seja dizer para a gente viver eternamente em férias, por mais que a tentação dos nossos dias é de nos levar à convicção de que nós somos descartáveis e dispensáveis, nós não somos descartáveis nem dispensáveis ao plano de Deus. Elias não era descartável, não era dispensável, mesmo quando julgou que era assim. E você também, mesmo que julgue que seja descartável ou dispensável ao plano de Deus, você faz parte desse plano e é chamado a cumprir esse propósito. Eu quero